Olá, eu sou Marina Siqueira, professora do curso de especialização em educação na saúde, e nesse tutorial a gente vai trabalhar um pouco com a plataforma Canva de uma forma um pouco mais aprofundada, explorando aí os recursos disponíveis para criar materiais educacionais maravilhosos. Então, vocês já estão vendo aí a página inicial do Canva. Essa página eu tenho acesso a partir do momento que eu crio uma conta, e essa criação da conta ela pode ser feita diretamente via conta Google, conta Gmail, ou por um cadastro com outro e-mail, enfim, um cadastro individual, tá? Esse Canva aqui que eu estou utilizando é a versão para educação, o Canva for Education, que está disponível para algumas instituições, mas é possível também utilizar a versão gratuita ou a versão Pro, que é a versão paga, né, individualmente, que também tem alguns recursos a mais. Mas a versão gratuita já dá conta de bastante coisa. Ela só tem algumas restrições de algumas imagens do banco de imagens do Canva, alguns formatos, alguns modelos, tá? Mas já dá para trabalhar de uma maneira bem interessante com essa versão. Então, estou aqui na página inicial, já fiz o login. Para eu começar, né, criar um design. Vocês estão vendo que aqui nos designs recentes já tem um monte de coisa do curso, né? Mas para quem está começando, tem que já começar criando o primeiro design. E aí, duas opções. Na página inicial, aqui no início, aparecem esses botões, que a gente pode clicar direto neles e já começar a criar esses modelos aqui, que são os mais comuns, ou eu venho aqui nesse menu e tem esse botão roxo Criar um design. Se eu clicar em Criar um design, ele vai abrir todas as possibilidades que o Canva oferece de modelos de conteúdo que a gente consegue criar. Então, eu tenho aqui post para Instagram, story, apresentação, documento A4, enfim, banner, currículo até, o Canva oferece modelos para a gente construir em cima, o infográfico que a gente trabalha no curso também com vocês, e, enfim, muitas coisas. Convite, se quiser fazer o convite do aniversário do filho, do marido, da esposa, dá para fazer aqui pelo Canva coisas bonitas. Mas eu vou trabalhar hoje com vocês nas apresentações, que acho que é o que a gente mais utiliza aí no contexto educacional. E, no fim das contas, os botões são os mesmos, as funcionalidades são as mesmas para qualquer um desses modelos aqui. Então, eu vou clicar aqui em apresentação. Quando eu clico, ele vai abrir uma nova página com esse modelo em branco. E aí, quando terminar de carregar, ele já vai me dar aqui, ó, os modelos de layout que eu posso utilizar. E aí, aqui, eu posso ir descendo infinitamente, passar horas escolhendo esse design. Eu adoro fazer isso, mas se alguém não tiver tanta paciência assim quanto eu, dá para a gente buscar também modelos por temática. Então, vamos supor que eu queira fazer uma apresentação sobre Amazônia. E aí eu digito aqui Amazônia. Ele me dá uma série de possibilidades aqui que tem a ver com a Amazônia. Nem todos estão assim é, tão específicos, mas ele me dá um, um conjunto aqui de opções que eu posso escolher, né, para trabalhar, tá? Então aqui vocês podem buscar por temática ou dar uma passeada aqui pelos modelos mais novos, pelos mais utilizados. Eu vou escolher um aqui aleatoriamente, só para a gente testar. E aí, a partir do momento que eu clico em qualquer opção de modelo, ele vai me mostrar a prévia primeiro, para ver se eu quero realmente utilizar esse, porque aí eu tenho todas as opções aqui de slides disponíveis. Então, desde o primeiro slide até o slide dos objetivos educacionais, de conteúdo e a finalização. Então, se eu gostei de todos, eu venho aqui e clico em aplicar 11 páginas. E aí ele vai importar todos esses slides para minha apresentação, que aparece dessa maneira aqui. Mas vamos começar do começo. Então, estou aqui no meu slide do início, né, do título da minha apresentação, e esses modelos, eles são completamente customizáveis. Então, eu posso trocar tudo que eu quiser. Posso fazer uma coisa totalmente diferente do que está aí, ou eu posso aproveitar
os elementos que já estão sugeridos aqui, que para quem está começando é o que é mais recomendável fazer. Mas vamos supor que eu não gostei desse fundo beijinho, quero colocar outra cor. Então eu clico em cima dele. Então, clicando em cima de qualquer coisa aqui, eu tenho acesso às ferramentas de edição que sempre vão aparecer aqui na parte superior da tela. Então, aqui eu vou ter a opção de remover fundo, enfim, de mudar a cor, de cortar, de definir transparência. Então, tem alguns botões que são bem interessantes, a gente vai testando ao longo do tutorial. Então, eu quero mudar a cor. Venho aqui no botão da cor, e aí eu consigo escolher outras opções aqui, né? Então, posso colocar um mais escuro, um vinho, um marronzinho. Não gostei daquele bege, estava muito clarinho, queria uma coisa mais sóbria. Aí, vamos supor que eu gostei desse cinza, vou deixar esse cinza aqui, tá? Só clicar fora ou clicar aqui no xizinho que ele some. E aí, tá aqui o meu novo fundo do jeitinho que eu escolhi. Quero mudar o título. Clico em cima. Novamente, aqui na parte superior vão aparecer as opções de edição, que nesse caso são as edições de caixa de texto. Então, aqui eu consigo mexer na fonte. Aqui eu tenho uma lista de fontes possíveis que eu posso alterar. Posso mexer no tamanho, deixar maior ou menor. Posso mexer na cor. Então, se eu quiser deixar um contraste maior aqui, colocar um branco, né? Ficou melhor nesse fundo cinza. Então, posso alterar a cor, a mesma coisa esse de baixo. Então, eu vou clicando, ele vai me dando as opções. Então, eu vou mexendo aqui conforme a necessidade. Consigo alterar negrito, itálico, sublinhado, como a gente está acostumado a fazer já no PowerPoint, no Word, né? Consigo deixar maiúsculas ou minúsculas, consigo mexer no alinhamento, ao centro, à direita, à esquerda, consigo mexer opa, no espaçamento entre letras, ó, fica mais juntinho ou mais separadão, e o espaçamento entre linhas, se for o caso, deixa eu testar nesse aqui, dá para a gente também ajustar o espaçamento entre linhas. Se eu quiser deixar bem juntinho assim, ou se eu quiser deixar mais separado, eu consigo editar isso aqui, tá? E eu consigo também mexer no alinhamento do texto dentro da caixa de texto. Então, essas são as ferramentas de caixa de texto. O que mais que dá para fazer? Para todos, não só texto, transparência. Então, vamos supor que esse aqui eu queira deixar ele um pouco transparente, eu venho com esse botão, que são esse quadriculado, e aí eu mexo aqui na transparência da maneira que eu preciso, tá? E basicamente são esses os botões de edição. Eu tenho aqui o de copiar formato também, então se eu quiser deixar tudo da mesma cor, eu clico em cima do elemento, clico nesse rolinho e clico em cima do outro que eu quero que fique igual, por exemplo, da mesma cor, né? Então ele vai fazendo isso conforme eu vou clicando nele, ele deixa tudo da mesma cor, tá? E aí eu vou mostrar agora que eu fiz isso, estraguei, né? Deu ruim. O que que eu faço? Qual é o botão mais importante do Canva, na minha opinião? O desfazer. Então, fiz bobagem aqui, cliquei errado, né? Fui copiar a formatação aqui, cliquei sem querer no fundo, estraguei meu slide. Calma, nem tudo está perdido. Vamos no desfazer. Clique em desfazer, ele vai restaurar tudo que você modificou de acordo com o que você precisar, tá? Então, vai clicando aqui desfazer, desfazer, ele vai voltando para o que estava antes. Então, esse é o botão mais importante. Mas vamos seguir aqui em frente. Então, esse é meu slide de abertura. O que está faltando aí? Eu queria pôr uma logo da faculdade, né? Eu vou fazer uma aula aqui de criatividade em movimento para o curso de especialização ou para a graduação e eu quero colocar o logo da instituição. Como que eu faço isso? Aí a gente vai explorar um pouco essa barra do lado esquerdo, que tem esses botões, que são botões de elementos, no geral. E aí eu tenho tanto os elementos do próprio Canva, quanto essa opção de uploads, que é onde eu consigo puxar arquivos do meu acervo. Então, eu quero trabalhar com a logo, como que eu faço? Eu clico em uploads e clico em fazer upload de arquivo. Isso vai me direcionar para o meu computador, para o meu arquivo aqui, e aí eu posso selecionar as imagens que eu quero importar para cá.
Também é possível integrar com o Google Drive, e com outros aplicativos. Aí eu clico nesse menu aqui, de três pontinhos, e aí eu consigo fazer a integração com Drive, Dropbox, até Instagram, consegue integrar aqui para eu puxar as imagens dessas outras plataformas, tá? Então, esse é o botãozinho Uploads, ele serve para trazer coisas do seu acervo. Então, eu quero colocar a logo da faculdade, cliquei em cima dela aqui, apareceu para mim, e aí eu venho aqui, ajusto o tamanho. Essas ferramentas são bem parecidas do PowerPoint, né? De arrastar e mudar de lugar. Dá para rotacionar aqui também nessa rodinha. Ó, consigo colocar, opa, a 90 graus aqui. Um pouco difícil, mas uma hora vai. Aqui, 90 graus. Também consigo fazer assim, né? Consigo voltar para 0 graus. Consigo mexer no tamanho ou consigo cortar também nessas abinhas laterais, se eu quiser cortar a imagem, ampliar ou diminuir. Então, coloquei minha logo aqui, está pronto o meu slide inicial, tá? Então, vou para o próximo, slide dos objetivos. Tem aqui texto, tem caixa de texto dos números do texto, tem o título, tem imagem. O que que eu posso mexer aqui? Tudo. Qualquer modelo do Canva eu consigo alterar tudo que eu precisar. Então, vamos supor que eu não queira 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu quero A, B, C e D. O que que eu faço? Clico em cima da caixa, mais uma vez, ele vai selecionar o texto para mim, e aí eu só altero o que está escrito aqui dentro, tá? Só dar um duplo clique e eu vou modificando do jeito que eu preferir. Então, agenda, eu não quero que chame agenda, eu quero que chame objetivos. Então, eu venho aqui também, clico em cima da caixa 2 vezes, ele fica aqui editável, e aí eu consigo modificar da maneira que eu preferir, tá? Imagens. Vamos supor que eu queira colocar uma outra imagem aqui, mas aí eu quero usar o banco do Canva, eu não quero trazer uma imagem do meu acervo. Aí a gente vai utilizar o botão Elementos. Cliquei no botão Elementos, vai me abrir uma série de opções. Eu tenho opções de formas, que são quadrados, círculos, setas. Clicando em ver mais, vocês conseguem visualizar as principais. Eu tenho elementos gráficos, que são as ilustrações. Então, aqui também eu tenho algumas recomendações usados recentemente, alguns kits de elementos que eu posso usar, padronizados. E eu tenho o gerador de imagem por inteligência artificial também, que está em desenvolvimento, às vezes ele não funciona muito bem, mas vale a pena testar aí, às vezes dá para criar coisas interessantes. Tem a opção de tabelas também, criar tabelas a partir do Canva, e tenho fotos, esse aqui que eu queria mostrar para vocês. E aí, clicando em ver tudo, eu tenho as recomendações que ele me dá, ou as imagens que estão em alta, e para modificar, basta eu arrastar essa imagem para cima da outra ou deletar. Então, se eu arrastar, por exemplo, ó, peguei essa daqui, trago para cá, ela já substitui no mesmo formato da imagem que já estava aqui. Se eu quiser modificar o tamanho, eu posso deletar essa imagem e simplesmente clicar em cima daquela que eu quero e ajustar da maneira que eu achar melhor em outros formatos. Então, posso colocar aqui, posso colocar ela cobrindo tudo aqui, puxar os objetivos para cá, enfim. Aí isso vai a gosto do freguês, como vocês quiserem dispor aí os elementos, tá? Então dá para a gente fazer essas alterações também, tá? E eu consigo buscar fotos de acordo com a minha necessidade. Então vamos supor que eu vou dar uma aula de neurologia que está aqui. Se eu clicar em neurologia, ou se eu digitar neurologia ou qualquer outra coisa, o Canva já me dá um banco de imagens imenso, infinito, sobre esse tema. Vamos supor que eu queira ser mais específica ainda, eu quero uma imagem de sinapse. Vou dar aula de neuro e quero mostrar uma imagem de sinapse. Tem imagem de sinapse. Se não tiver a imagem, aí você usa o upload. Procura lá no Google Imagens, salva, faz o upload aqui e utiliza na sua apresentação, tá? Isso acontece pouco, porque esse banco de imagens ele é bem amplo, ele tem imagem de tudo, dá para a gente usar, e são imagens de alta definição, de alta qualidade, que ficam super bonitas na apresentação.
Então, dá para a gente buscar também a mesma coisa para os elementos gráficos. Então, vamos supor que eu queira fazer uma graça aqui, que a gente sempre faz no SES, eu quero colocar uma fita silver tape. Está até aqui, ó, usados recentemente. Então, ou eu busco aqui, né, fita adesiva, fita silver tape, e ele me dá muitas opções de fitas que eu posso colocar, e aí eu posso escolher a que eu mais gostar, talvez essa aqui combina com o meu, com as cores do meu slide, então eu venho aqui, ó, e coloco uma fitinha para fazer um charme na minha apresentação, tá? Então, os elementos gráficos, eles são essas figuras sem fundo ou ilustrações também, que aí vocês veem aqui, né? Essas formas, tem os bonequinhos de ilustração, que também dá para usar dependendo do estilo da aula que você for construir. Então, aqui tem algumas sugestões, mas eu também consigo buscar elementos gráficos específicos. Então, vamos pôr a sinapse, por exemplo. Aí eu tenho a ilustração da sinapse ao invés da foto. Então, ele aparece dessa forma, na forma de desenho. Então, o elemento gráfico é o desenho, a foto é a foto, depende do modelo que você está criando. Então, dá para explorar bastante essa parte dos elementos. E dessa barra da esquerda, esses são os botões principais. Elementos, uploads, é o que a gente mais usa. Outras coisas interessantes nessa barra aqui. Esse botão projetos. Para quem quer importar apresentações para o Canva, para mexer já dentro dele e renovar suas aulas, esse botão é fundamental. Por quê? É aqui que aparecem os arquivos que eu importo pelo upload. Então, eu venho pelo upload e consigo importar o PDF, por exemplo, vou pegar aqui o programa do módulo 13, onde que ele vai aparecer? No botão projetos. Então, ele vai aparecer como um modelo completo. Então, ele carrega, às vezes demora um tempinho, e aí vocês conseguem acessar e editar esses arquivos dentro do Canva, seja um PowerPoint, seja um arquivo do Word, seja um PDF, tá? Então, eles vão aparecer aqui dentro. Como que isso funciona? Vou clicar em cima aqui só para vocês verem. Quando eu clico em cima, ele vai me mostrar todas as páginas. Ainda está carregando um pouquinho, mas ele vai me mostrar todas as páginas desse PDF e eu consigo trazê-la para dentro da apresentação, por exemplo, e editar, né? Porque eu poderia simplesmente tirar um print e colar aqui, mas aqui eu tenho a opção de modificar. Então, vou pegar um outro aqui só para vocês verem. Então, por exemplo, o slide da frequência aqui do curso, né? Se eu clicar nele aqui, colocar dentro desse, e eu clicar em cima aqui, incorporar design. Ele vem para cá, tá vendo? E aí ele vem, aí que deu um probleminha, pronto, agora foi. E aí eu consigo mexer nesses elementos, estão vendo? Não é um print screen. Não, eu consigo mudar aqui, consigo mexer a logo, consigo mudar de lugar, adequar esse novo formato, então ele fica totalmente editável. Isso se vocês tiverem, por exemplo, um PDF. Tá? Então dá para trazer para cá, é só clicar em incorporar design, tá? Então, esse é o botão projetos, bastante interessante. Tem um outro caminho para importar, que é aqui no arquivo, fazer upload de arquivos. Aqui também eu consigo arrastar outros conteúdos e aí ele vai importar aqui para dentro do mesmo jeito. Outro botão interessante dos aplicativos. Então, já vou aproveitar aqui e fazer um tutorial dentro do outro, que é o tutorial do QR Code, que está até aqui aparecendo para vocês. E a gente cria todos os QR Codes pelo Canva, porque aqui já tem incorporado, ele está até aqui nos meus salvos, mas para quem nunca usou, ele não vai estar aparecendo. E aí, para encontrar esse aplicativo, a gente tem que vir nesse botão Apps. E aí, clicando no botão Apps, eu faço a busca aqui, QR Code, e aí ele vai me dar as opções de aplicativos que criam QR Codes de maneiras infinitamente variadas. Esse aqui é o mais basiquinho, que é o que a gente usa. Então, clicando em cima dele, abre esse espaço, esse campo,
para vocês inserirem o link, a URL que vocês querem criar o QR Code. Então, vamos supor que eu queira criar aqui da atividade do Classroom. Eu venho aqui, copio o link do Classroom aqui em cima, e aí eu volto para o Canva e colo esse link aqui e clico em gerar código. Automaticamente ele vai criar esse QR Code que vai direcionar para esse link. Então é assim que a gente cria QR Code no SES. Segredo. Aqui tem algumas opções de personalização, se vocês quiserem, por exemplo, colocar o fundo preto e a cor do código em branco, também é possível. Aí ele vai inverter. Se eu tiver uma página, por exemplo, que o fundo é preto e eu quero dar contraste, pronto. É só inverter aqui, tá? E aí eu consigo mexer na margem desse QR Code também. Ele fica com uma margenzinha. Vamos lá no botão desfazer, para mostrar para vocês a margem. Então tá aqui. E aí ele modifica essa margem aqui do QR Code. Então, do QR Code é isso, esse é o caminho. Clique em Apps, busca aqui na barra de pesquisa e escolhe aí o aplicativo que vocês querem usar. Menos é mais, esse aqui é o mais básico, é o que menos dá trabalho e é super eficiente. Então, esse é o principal aplicativo. Que outro aplicativo interessante que eu tenho aqui? YouTube. Se eu quiser colocar um vídeo do YouTube na apresentação, eu procuro aqui YouTube, vai aparecer o link do próprio YouTube, e aqui eu consigo buscar vídeos, por exemplo, vamos ver se a gente procurar, opa, Sedem, procurei, aparecem aí todas as nossas aulas, eu consigo linkar esses vídeos do YouTube diretamente na minha apresentação, certo? Então, aqui eu consigo, por exemplo, aula de gestão do tempo da professora Patrícia. Cliquei em cima, ela vai carregar e vai ficar disponível aqui para eu utilizar durante a minha apresentação online, tá? Esse detalhe é muito importante. O Canva é uma plataforma que funciona online. Eu preciso de acesso à internet para ter todos os recursos funcionantes. Se eu não tiver garantia de acesso à internet, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação num congresso que eu tenho que levar no pendrive a minha apresentação, tomar cuidado com isso. Os vídeos não vão funcionar, as animações não vão funcionar, tá? Então, eu tenho que estar linkado aqui. Eu consigo salvar esse arquivo em PDF, por exemplo, para disponibilizar em outro lugar, mas essas ferramentas aqui, elas não vão junto, certo? Então, aqui esses vídeos do YouTube só funcionam online com acesso à internet. Certo. Então, acho que esses dois aplicativos são os mais interessantes. Tem outros, para quem quiser explorar aí com calma, pode abrir essa abinha aqui e, e, e ver o que tem de disponível. Tem as opções aqui, né? Legenda, vídeos, tradutor, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer tutoriais específicos para cada uma delas, mas é uma infinidade de possibilidades. Então, ok, terminei aqui minha apresentação. Agora eu quero apresentar. Muito fácil, botão apresentar. Então, se eu tiver online, com acesso à internet, eu vou utilizar esse botãozinho aqui, e aí clico nele, ou eu clico aqui apresentar em tela cheia, ou em apresentar, e aí ele coloca essa apresentação para mim nesse formato, e é igual ao PowerPoint, vou passando para o lado ou vou dando Enter, e ele vai me mostrando, vai passando os slides. Também tem esse modelinho de apontador azul, que vocês conseguem utilizar durante a apresentação. Então, aqui, se eu quiser apresentar online. Se eu quiser salvar esse arquivo, aí eu vou clicar em compartilhar, baixar, aqui, essa primeira bolinha, e aí eu vou escolher o formato. Eu consigo salvar em PDF, eu consigo salvar num PDF com mais alta definição, eu consigo salvar em PowerPoint, eu consigo salvar vídeo, MP4, se for o caso, e consigo salvar em formatos de imagem aqui. Então, se eu for salvar em PDF, por exemplo, eu clico aqui. Aqui tem a opção de selecionar as páginas, se vocês não quiserem selecionar todas.
Então, aqui eu consigo mexer aqui se eu não quiser alguma página. E aí eu clico em baixar. Ele vai, opa, carregar aqui o download e vai salvar no meu computador aqui via navegador, certo? Então, esse arquivo vai estar disponível para mim, eu posso colocar no pendrive, posso salvar na nuvem, no Dropbox ou no Drive, e aí esse PDF fica disponível offline também. Outros botões aqui, compartilhamento. Então, estou fazendo aula, sala de aula compartilhada com o professor, e aí quero compartilhar o Canva para a gente construir essa aula juntos ou para alguém revisar para mim. Venho no botão compartilhar, e aí tem aqui, pessoas com acesso, eu consigo incluir o e-mail aqui das pessoas com quem eu quero compartilhar. Eu posso também gerenciar esse acesso via link de acesso. E aí eu mudo aqui essa configuração, apenas você para ou a minha equipe ou qualquer pessoa com esse link, e aí eu consigo mexer, tanto que a pessoa consiga editar, quanto comentar ou só visualizar. E aí eu clico em copiar link e envio esse link para a pessoa com quem eu quero compartilhar minha apresentação. Tem uma outra opção de link que é o link público de visualização. Se eu clicar em cima, ele vai me pedir para confirmar, né, criar um link público de visualização. E aí, esse link, ele conta quantos visitantes você teve nesse arquivo. Essa é a diferença do compartilhamento de visualização, tá? Do compartilhamento comum. E aí, esse aqui você copia e você pode disponibilizar, por exemplo, para os estudantes. E aí você consegue ver quantos entraram. Não vai dar para saber exatamente quem entrou, às vezes um entrou mais de uma vez, é verdade. Mas dá para ter uma ideia da popularidade aí do link que você compartilhou, que às vezes é interessante para algumas pessoas. Então, essa é outra opção de compartilhamento, quando a pessoa não vai editar, né? Se for o meu colega da minha equipe de professores, aí eu compartilho aqui e coloco o e-mail da pessoa ou dou o link para ela de acesso de edição aqui com a opção Pode editar. Se eu for compartilhar com os estudantes, eu posso usar esse link público de visualização ou eu posso salvar o arquivo em PDF e disponibilizar também, é um outro caminho. Eu acho que de compartilhamento, esses são os mais importantes, tá? A gente tem uns botõezinhos aqui embaixo que são de zoom, então dá para aumentar, dá para diminuir, para ter uma visão geral do que vocês estão fazendo. Aqui dá para eu fazer aquela visualização em grade, quando eu quero ter uma visão total da minha apresentação, ver como que está mais ou menos o visual. E aqui é outra opção para apresentar em tela cheia, que é essas duas setinhas. Se eu clicar também, ele amplia a minha apresentação para o modo de apresentação. E é isso, pessoal. Acho que temos bastante opções, muitos recursos disponíveis aí no Canva. O recomendável é ir testando, ir experimentando, explorando o que tem disponível. Todo dia a gente aprende uma coisa nova em relação ao Canva, todo dia sai um botãozinho novo que talvez quando vocês assistirem esse vídeo já tenha coisa nova, já tenha novidades aí de recursos, mas basicamente com esses botões já dá para fazer uma infinidade de coisas. Espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, estou à disposição para dar suporte individual para vocês. Podem entrar em contato comigo, vocês têm os contatos. E é isso. Aproveitem o tutorial, usem e abusem do Canva e produzam coisas muito bonitas aí daqui para frente a partir do curso. Muito obrigada, pessoal.